Oi, é hora da história, é hora da história, é hora da história, ô lelê, ô lalá. É hora da história, eu vou contar. É hora da história pra você participar. E a história que eu vou contar hoje, O Cavalinho de Sete Cores, é um conto popular lá da Guatemala. A chácara do senhor Isidoro ficava no pé da montanha. Terra boa para se plantar. E lá plantava-se de tudo. E ele tinha uma mão boa e uma boa administração para verduras e legumes, que eram uma beleza. As pessoas ali da redondeza todas vinham de quando em quando perguntar e questionar, tentando adivinhar ou descobrir qual era o segredo de tanta beleza e de tanta fartura. Sustentava boa parte daquele povoado. Senhor Isidoro não tinha segredo. Era só cuidar com muito amor. Mas ele era também um tanto quanto exigente. Morava ele e os 3 filhos, João, o Carlos e o José. Os 4 lidavam o dia inteiro pelejando com os canteiros. Numa noite, já estavam dormindo, quando escutaram um tropel de cavalo no meio da horta, em torno da sua casa. Levantaram mais do que depressa, colocaram a espingarda no ombro e lá foram ver que coisa era aquela, que barulho era aquele. Quando eles saíram e chegaram até a lavoura de hortaliças, qual foi a surpresa? Um bando de cavalos, mas não eram qualquer cavalos, eram cavalinhos e todos coloridos. Todos eles tinham as cores do arco-íris. Que coisa encantadora! Mas que cavalinhos mais danados! Eles destruíam toda a hortaliça e o senhor Isidoro ficou enlouquecido com aquilo. Nem pensaram na beleza dos cavalinhos, atiraram mais do que depressa com as suas espingardas. Mas que o quê? As balas não atingiam e nem tampouco espantavam os cavalinhos. Eram cavalinhos mágicos. E as balas, antes de chegar no meio do caminho da sua trajetória, diluíam-se no ar. E os cavalinhos, quando bem quiseram, saíram sem deixar rastro, flutuando no ar. Poxa vida, que bagunça! Mas como estava à noite, não conseguiam ver nada, deixaram para que no outro dia fossem ver o prejuízo. 5 horas da manhã, lá vai o senhor Isidoro com os filhos. Que estrago fizeram aqui! Cavalinhos, vocês não perdem por esperar. Senhor Isidoro ficou muito bravo. Chamou o filho mais velho. João, venha cá. Você vai cuidar de toda a nossa horta, de toda a lavoura, esta noite. E se caso você vir qualquer barulho, me chame, atire, enfim, é sua responsabilidade. Tome conta. Durante o dia tentaram refazer tudo que estava destruído. Semearam novos canteiros e chegou a noite. João de pé, como um soldado. Quando foi chegando uma certa altura da noite, João sentiu um aroma delicioso de flores que foi inebriando e ele foi caindo num
sono profundo. Aquele que parecia um soldado ali pronto para a guerra, adormeceu. E enquanto João dormia, vieram os cavalinhos e aproveitaram para diversão na horta inteira. E tudo que eles tinham feito, os cavalinhos desmancharam. No dia seguinte, 5 horas da manhã, quando o senhor Isidoro e os outros 2 irmãos vieram ver... Mas João, você é um imbecil, olha aí o que você fez, você não tomou conta da horta, estragou tudo. Ele ficou muito bravo com o filho. Tiveram que refazer todo o plantio novamente. E o senhor Isidoro, muito bravo, chamou o filho do meio. Carlos, venha cá. Esta noite é você que vai tomar conta de toda a lavoura. Mas não faça igual o teu irmão. Da mesma forma que o irmão mais velho, Carlos, também ficou a postos, muito seguro para tomar conta de toda a horta. A noite foi avançando e aquele aroma de flores foi chegando, e toda a segurança que Carlos tinha foi por água abaixo. Caiu num sono profundo. E os cavalinhos, é óbvio, aproveitaram para fazer a festa. No dia seguinte, 5 horas da manhã, vieram o senhor Isidoro e os 2 irmãos, João e o José. Quando chegaram na horta, mas pelo amor de Deus, Carlos, olha aí, você não vigiou nada, como você é um pateta, como você é um boca aberta. Brigou muito também com o Carlos e disse: nós vamos ter que replantar tudo novamente. Quem fica de tocaia é o José. E ai dele se também falhar como vocês. Se os 2 filhos mais velhos não conseguiram, o José, que era praticamente um moleque, haveria de conseguir? Só que o José tinha uma coisa diferente. Ele era esperto e não se deixava levar pela arrogância como os irmãos. O que ele pensou? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar umas folhas de cansanção e vou colocar dentro da rede que vou amarrar entre as 2 laranjeiras lá perto da horta e vou me deitar sobre essas folhas. Assim começarei a me coçar e quando o tal do sono profundo que os meus irmãos falaram que vem, a coceira não me deixará dormir. É isso, yes! O plano de José parecia ser muito bom. Vamos ver se funcionou. A noite caiu e o José começou a sentir o aroma gostoso de flor. Parecia dama da noite, que estava bem na florada. Espalhava por toda a redondeza. E foi dando aquele soninho, mas a coceira que ele tinha no corpo todo não o deixou cair no sono. E ele viu perfeitamente a hora que os cavalinhos chegaram. Preparado, mas ficou encantado com tamanha beleza. Olha, tem o cavalo pequeno, o cavalo médio e o cavalo maior de todos e o mais colorido. Tem também aquela tropa do lado de lá, como são lindos. E ele ficou reparando em toda a tropa. Mas ele não podia se deixar levar por isso. Ele era que caçar um deles. Preparou o seu laço com uma cruz de madeira amarrada bem no meio e jogou. Ele
ele era bom de laço. E não é que laçou o danado do cavalo, maior de todos e o mais colorido. O cavalo deu pinote para todo lado, relinchou, fez a maior bagunça, enquanto que toda a tropa foi se esvaindo como se fossem balão subindo no céu. Não deixaram rastro. E o cavalo maior e mais colorido lutava para se desvencilhar do laço de José. Mas a cruz que tinha lá amarrada de madeira foi acalmando, acalmando, e ele ficou então manso e José pôde chegar bem perto. E o cavalo falava e dizia: por favor, me solte, me deixe ir, me deixe ir. Eu não vou deixar você ir, não. Imagine, você fez um papel de moleque, tem boniteza, mas não soube preservar. Que bagunça é essa? Eu tenho que levar você para o meu pai, eu não posso deixar você ir embora. E ali eles ficaram conversando, o cavalinho pedindo para ser solto, o José argumentando, e chegaram no seguinte trato. Se José soltasse ele deixaria toda a lavoura intacta, bonita, ainda mais do que já era. E além do mais, quando José precisasse dele para qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, ele viria em auxílio de José, já que ele tinha poderes mágicos. José disse: mas eu não acredito em você, não. E se eu soltar você e você for embora e nunca mais eu te ver e você deixar essa bagunça e só blá 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 e não cumprir? Eu te solto se você fizer agora a restauração de toda a lavoura. O cavalinho, num passe de mágica e com uma cantiga muito bonita, fez a mágica. Pedras brancas, pedras lisas, aos olhos do alcaravão, aqui se levantarão todas as belas hortaliças. Quando o cavalinho acabou de cantar essa canção, eis que as hortaliças se ergueram bem fortes e bonitas, como se nada tivesse acontecido com elas. Maravilhosamente encantado, o José disse: mesmo que você não venha em meu socorro conforme prometeu, eu vou te soltar. Afinal de contas, um cavalo tão bonito como você não há de merecer ficar preso. Muito obrigada e até mais. Soltou o cavalinho, que foi embora sem deixar rastro, como se fosse um balão colorido subindo no céu. Na manhã seguinte, por volta de 5 horas da manhã, eis que vem Senhor Isidoro e os irmãos, João, mais velho, e Carlos, o do meio. Quando se depararam com aquela beleza de horta, meu Deus, que coisa mais bonita! E o senhor Isidoro não ia perder a oportunidade. Viu, Carlos? Viu, João? Vocês dois são imprestáveis mesmo. O José, sim. O José soube tomar conta da horta. Quando o senhor Isidoro disse isso, deixou os dois filhos, mais velho e o do meio, muito magoado. Os filhos, tão chateados, juntaram as coisas e foram embora de casa. O senhor Isidoro ficou muito chateado com aquilo e de tão infeliz que adoeceu. José, que ficou para trás, cuidava do pai. José não pensou duas vezes,
tenho que ir atrás dos meus irmãos porque o meu pai está doente. E lá se foi José. Quando os irmãos viram que ele estava chegando, se recusou em recebê-lo. Mas ele insistiu e os irmãos o pegaram e jogaram num poço bem fundo, para que ele nunca mais saísse de lá. E foram embora. José lá no fundo do poço ficou pensando, vou pedir ajuda do cavalinho, ele disse que me ajudaria. E nem bem encaminhou seus pensamentos e o cavalinho já estava lá postos para ajudá-lo. O tirou de lá e o salvou. José foi ainda atrás dos irmãos correndo, pedindo, por favor, nosso pai, não deixaram ele nem falar. Deram as costas e continuaram o caminho. Se depararam com um cartaz que dizia assim: aquele que ganhar amanhã o anel de ouro nas cavalhadas, casar-se-á com a princesa. Todos eles se interessaram. Mas que cavalhada é essa? E foram investigar. Descobriram que tinha que ter cavalos muito bonitos e bem arriados e os cavaleiros muito bem trajados. Resolveram voltar para a casa do pai com José, mas no interesse de que José fosse o seu servo, seu escravo, para preparar os cavalos e as roupas. José aceitou para agradar o pai e perguntou então para os irmãos: por acaso eu posso dar uma espiadinha nessa cavalhada? Claro que não, José. Afinal de contas, você fica aqui cuidando do nosso pai. Nós dois é que iremos e ganharemos o anel e nos casaremos com a princesa. José ficou bem chateado, mas deixou. Pensou o quê? No cavalinho. Nem bem tinha terminado o pensamento e o cavalinho já tinha aparecido. Ele contou então para o cavalinho a história da cavalhada, do anel e da princesa. O cavalinho falou assim: eu topo te ajudar. Se você topa me ajudar, então é legal. E aí eles fizeram o quê? Se prepararam para ir também participar da cavalhada. Chegando lá, todos os cavaleiros já tinham passado e nenhum deles tinham conseguido a atenção do rei, nem tampouco a mão da princesa. E o organizador do evento gritava assim: que entre o último cavaleiro! Quem entrou? José! Cavalinho de 7 cores entrou trotando todo imponente, lindo, maravilhoso, exuberante, com os cascos de prata, sela de veludo, e o cavaleiro vestido com roupas finíssimas de seda bordadas de ouro. Quando o rei viu, já estalou os olhos, e o perfume e o aroma de dama da noite que ia deixando pelo caminho, por todo lugar onde ele estava passando, que encheu toda aquele povo que estava assistindo de muita alegria. O rei, quando viu: eis o meu genro! A princesa corou. No dia seguinte, José entrou no castelo com um anel e se casou com a princesa. Se tornou príncipe daquela região. E com essa autoridade, deu ordem para que buscassem os irmãos, porque ele tinha perdoado, já que ele tinha um coração muito generoso. E o pai, que estava doente. E lá no castelo viveram felizes para sempre. E essa é a nossa historinha de hoje. E essa história eu tirei desse livro aqui, olha. Contos de Animais Fantásticos. É uma coedição latino-americana que foi lançado pela editora Ática. Eu espero que vocês tenham gostado.
Tchau, pessoal! Até a próxima!